Olá, eu sou a doutora Suzana Ramalho, oncologista do Grupo Sonhe, e esse é mais um programa Alerta Oncologia, criado para trazer informação clara e confiável para todas as pessoas. O objetivo desse nosso Alerta Oncologia é falar sobre o câncer de endométrio, um câncer que é um dos cânceres mais comuns das mulheres, tem cada vez aumentado a incidência mais ainda, é um câncer que vem crescendo na população, e ele está associado a alguns fatores muito importantes de risco. Então, quais são os momentos, as situações em que a gente pode identificar e diminuir o risco de desenvolver um câncer de endométrio? Sobre, eventualmente, esses riscos, eu vou falar especialmente sobre a hipertensão, o diabetes e a obesidade. Todos esses são fatores que aumentam muito o risco de uma mulher desenvolver o câncer de endométrio. Como que a gente consegue tentar modificar esse risco? Então, realmente, modificações de estilo de vida, atividade física, manutenção de um peso no balança do saudável, a atividade física, controle da hipertensão e do diabetes são essenciais. Principalmente o que a gente fala é que o sintoma mais comum do câncer de endométrio é um sangramento uterino. Então, as mulheres que estão na pré-menopausa, o que mais chama a atenção é ter um sangramento fora do período menstrual. Então, uma irregularidade, um fluxo que tenha mudado muito. Isso é um sinal de alerta para as mulheres que ainda menstruam. O mais comum, o câncer de endométrio, ocorrer nas mulheres que já estão menopausadas. Então, o sintoma mais comum de alerta é o que a gente chama de sangramento uterino anormal. A mulher já parou de menstruar, já entrou na menopausa, normalmente há vários anos, e volta a ter um sangramento como se voltasse a menstruar. Não existe voltar a menstruar. Isso é um sinal muito importante de que alguma coisa dentro da camada interna do útero, que é o endométrio, está ocorrendo. Então, o sangramento uterino anormal, ele tem que ser investigado. A maneira mais adequada de fazer essa investigação, procurar seu ginecologista e se faz um exame, especialmente que a gente chama de um exame de imagem endoscópico, para se fazer uma biópsia, retirar um pedaço daquele material do endométrio e com isso fazer um diagnóstico. Essa biópsia ela vai para o patologista e ele vai olhar quais são aquelas alterações. O que é muito importante a gente entender é que quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, muito melhor é o tratamento do câncer de endométrio. Porque o tratamento inicialmente prioritário é um tratamento cirúrgico para a retirada do útero e de todas as alterações eventualmente que estão em volta. Geralmente inclui a retirada dos ovários, a avaliação de linfonodos. Então, o tratamento cirúrgico é o principal tratamento, especialmente na doença bem inicial. Eventualmente, depois da cirurgia, pode ocorrer de necessitar fazer radioterapia e, se houver a situação de uma doença um pouco mais avançada, de acordo com a cirurgia, o normal é se pensar em fazer também quimioterapia. Então, o principal do tratamento é diagnosticar cedo, tratar geralmente cirúrgico, eventualmente pode-se precisar de radioterapia em algumas situações, bem importantes também, se usa quimioterapia junto com o tratamento. O que a gente fala, muito importante, é que nos últimos 3 anos surgiram estudos extremamente relevantes em que associaram a imunoterapia à quimioterapia do tratamento do câncer de endométrio. Então, a imunoterapia para o câncer de endométrio proveu resultados extremamente relevantes. Diminuições de risco da doença voltar e mesmo um controle muito importante de doenças avançadas. E aí algo importante que eu queria comentar é justamente explicar como que a imunoterapia consegue agir no câncer. Então, especialmente no câncer de endométrio, ela consegue modificar o nosso sistema imune, fazer com que o próprio sistema imune aprenda que aquelas células tumorais que estão lá não pertencem ao organismo e combata aquelas células tumorais. Então, a imunoterapia, a gente usa muito essa expressão, ela desmascara o tumor. Ela consegue fazer com que o tumor seja visto pelo organismo e aí o próprio organismo, as células, os nossos linfócitos, combatem as células tumorais. Isso é um mecanismo brilhante que revolucionou o tratamento de vários tumores, especialmente no câncer de endométrio, realmente
trouxe um benefício que a gente não tinha conseguido ver antes. Acho que fechando um pouco o nosso programa, então, Alerta Oncologia, eu vou reforçar alguns aspectos. Primeiro, modificar riscos, né? Então, tratar hipertensão, diabetes, a obesidade. O principal mecanismo que a gente vê é que o sistema, especialmente o tecido gorduroso, ele produz, é um foco de produção de estrogênios. E esses estrogênios produzidos no tecido gorduroso, eles estimulam o crescimento da camada interna do útero, do endométrio. Então, por isso que a obesidade aumenta em 20 vezes o risco de câncer de endométrio. E é por isso que ela tem uma associação tão grande, algo que é um fator modificador, a gente consegue modificar. Então, modificar fatores de risco como hipertensão, diabetes e obesidade. Entender, né, uma coisa muito importante, um sangramento uterino anormal, ele tem que ser investigado, né? Não é normal uma paciente ter tanta irregularidade, sangramentos antes, né, ou variando entre o período menstrual, especialmente uma mulher que já menopausou, o sangramento uterino, ele tem que ser investigado. Melhor investigação é uma investigação com biópsia, com um procedimento que chama esteroscopia, para realmente retirar um pedaço daquele material e o patologista avaliar. Após isso, o tratamento tende a ser cirúrgico, grande maioria dos tumores são iniciais e o tratamento é uma cirurgia bem adequada. Em situações de doença um pouco mais avançada, se discute fazer complementar com radioterapia e em situações de um crescimento maior, eventualmente até para fora do útero, é muito indicado, várias dessas situações, fazer quimioterapia e atualmente pelo menos 1/3 dos tumores de endométrio tem um benefício muito importante com a imunoterapia e a outra parte dos tumores, dependendo dos tipos histológicos, também beneficiam enormemente. Então, um padrão hoje muito importante é, além da quimioterapia, a gente associar a imunoterapia. Então, esse foi o nosso Alerta Oncologia, um programa dedicado a trazer uma informação adequada. A gente tem que sempre manter uma informação que seja confiável e, para nós do Grupo Sonho, a gente sabe que a informação ela traz benefício, ela traz empoderamento dos pacientes e ela realmente salva vidas.